E agora vamos adentrar aos fatos que movimentaram essa semana. Eu não vou falar de um fato específico, mas de um contexto mais macro, que também está acontecendo, mas de uma importância absurda sobre a gente começar o ano com um grande volume de emissão. São ao todo aí 20 emissões em andamento, ou seja, algumas já encerraram, eu sei, mas estão neste momento em período de captação 20 FIIs que buscam aí o seu suado dinheiro. Temos aí mais de 5 bilhões de reais tentando ser captados, um dinheiro importante. Claro que tem emissão institucional, que o foco talvez não seja você, mas esse dado objetivo nos leva a algumas conclusões, boas emissões ruins, isso sempre existiu, e se a gente for observar dessas 20 emissões, apenas 13 estão com o básico da avaliação de entrar ou não numa emissão, que é o preço da emissão ali estar vantajoso em relação a cotação no mercado secundário. Então, a cotação do preço da emissão para você participar tem que estar abaixo do preço de mercado, que senão você compra lá no mercado secundário, na mesma proporção, e isso não é necessário, você escolhe pagar mais barato pela mesma coisa, né, como ir na feira. E quando a gente fala sobre todas, né, uma perspectiva mais ampla sobre o que estão ocorrendo dentro dessas emissões, tem fundo aí que fazendo com taxa praticamente zero, sem cobrar, arcando ainda com os custos da emissão pela gestora. Afinal, se o PL vai crescer e a taxa de administração está vinculada a esse patrimônio, a taxa automaticamente, o montante dela já vai aumentar com essa emissão e o time ali vai ser o mesmo, né? Então, faz muito sentido. Eu sei que é difícil a gente observar, é a segunda vez que esse mesmo fundo faz esse tipo de emissão, mas o que a gente vê, de modo geral, né, não dessas 13 que estão ocorrendo agora, mas desde o fim ali do ano passado, quando a gente teve essa puxada dos fundos subindo ali um pouquinho mais que o VP, e já vem, pum, emissão acima do valor patrimonial, e a gente está vendo que essas emissões estão vindo com taxas absurdas, vi taxa até de 4%. Gente, isso são mais que 4 meses, são quase 5 meses de yield ali, de dividendos só de taxa. E que não se justifica, né? Porque você olha ali, a maior parte é custo de distribuição, né? Sem uma justificativa. Então, você quer cobrar taxa? Beleza, cobra. Você vai trazer retorno sobre essa taxa? Justifique, ok. Mas sejam transparentes. A gente precisa de uma indústria de FIIs mais transparente. Tem fundo jogando isso para dentro, esse custo para dentro do fundo, né, usando o próprio patrimônio do fundo para arcar com esses custos. Então, isso meio que mascara o custo final ali dessa emissão. E se você for mostrar VPL, poxa, por que não coloca aí, dilui, subtrai o custo da emissão a TIR que você mostrou, né? Já que você trouxe o pipeline, isso quando trazem o pipeline, né? Não querem aquele cheque em branco, vamos investir no próprio portfólio, vamos investir em novos ativos em linha com o portfólio. Tragam mais informações à medida que não seja ali prejudicial para o negócio que você está fazendo, mas a indústria, ela clama por transparência. Você vê que a indústria de FIIs é uma indústria muito mais transparente que a indústria de ações, e os cotistas cobram muito sobre isso, e não é o Danilo que está pedindo isso, é todo o mercado que pede, os fundos de papel, não só FIIs de CRI de papel, os FIINFRAs também. Estava dando uma olhada, tem fundos que não mostram a tira implícita de retorno, que é uma coisa básica para avaliação. Para você que não sabe o que é tira, o que é a taxa implícita, vamos supor, o fundo tem uma taxa média dos fundos que eles estão investindo em IPCA mais 7. Só que se o fundo está com 10% de ágio, a tira implícita daquele retorno esperado que você vai investir é menor do que IPCA mais 7. Então, ainda vemos fundos assim que fazem relatórios magníficos, bonitos, mas que não mostram uma informação que é simples, que é o seu retorno médio esperado, dada aquela cotação. Outro ponto ainda sobre emissões, né, que ocorreram ali em fundos de tijolos alguns dias antes da divulgação da reavaliação. Isso me incomodou um pouco. Eu sei que para longo prazo isso não faz tanta diferença, mas isso causa um certo atrito ali, me torce um pouco o nariz, porque o gestor
já sabia desse salto, com certeza, do valor patrimonial, aí fazem a emissão, fazem a captação e logo depois divulgam um novo VP bem acima daquela captação. Então, isso eu vou anotando aqui no meu caderninho, negro, pontos que esse gestor vem galgando ali em termos de coisas ruins, que para mim não é uma prática interessante para se fazerem, né? Não é uma prática tão pró-cotista, né? E outro ponto são emissões sucessivas, né? Que eu até comentei no início do vídeo, e no ano passado a gente teve emissão de fundo fazendo 2 dias, né? Segunda emissão consecutiva 2 dias depois da conclusão de uma outra. Isso é um verdadeiro absurdo ou falta de dimensionamento, né? Coloca lá, errei no dimensionamento, surgiu um novo negócio hoje, sei lá, mas tenta justificar de alguma forma que seja realista. E agora a gente está vendo, nesse caso do ano passado, foram emissões bem sucedidas, né? Ou seja, ele fez a emissão, captou bem, 2 dias depois veio com a outra emissão. Agora a gente está vendo fundo fracassando na emissão. Poxa, vai captar lá 700 milhões, capta bem menos, e aí conclui a emissão e vem com uma outra emissão logo na sequência. Então, poxa, se o mercado já viu, já não absorveu, né, essa emissão, por que você vai vir na sequência, né? Dá um fôlego para a cota, dá um fôlego para o mercado respirar, e é todo mundo fazendo isso ao mesmo tempo. Isso acaba prejudicando o mercado como um todo, as taxas sobem absurdamente, e aqui vai uma crítica muito pesada, porque as pessoas elogiam, né, elogiam, principalmente os analistas elogiam bastante emissões que o gestor arca com custo, e aí ele não gasta nada com distribuição, a emissão não tem uma captação efetiva, e aí aquele fundo que tem 4% de taxa, 3% de distribuição, vai lá e consegue sucesso na captação. Poxa, isso é um verdadeiro, né? Isso um verdadeiro contra-argumento de não cobrar taxas, né? Porque se sem a taxa ele não consegue alcançar ali o público, né? E não consegue fazer essa captação de uma forma efetiva, mesmo ela valendo a pena ali, com todas as regrinhas ali, o preço de mercado estando em linha ali com o preço da emissão, faz sentido a emissão. E aí o fundo não investe nesse custo de distribuição, a corretora simplesmente ignora esse fundo, vai focar vendas no outro que tá recebendo lá 3, 4%, e a emissão acaba daquele fundo que acabou arcando todos os custos, a emissão verdadeiro fracasso. Então, isso é uma chamada de atenção minha, assim, para você que está assistindo também, que abre os seus olhos. Poxa, se seu fundo faz sentido, você está com ele está arcando, está dentro dos custos, fica um pouco mais informado sobre esse fundo, porque se você for esperar essa informação da sua corretora, não vai rolar. Danilo, por que você não está dando nome aos bois, né? Quem são esses fundos, né? Que coisa chata, por que você não fala o nome deles? Porque isso